Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, estamos aqui, Angélica, com vocês, trazendo mais uma parte do estudo da questão 148 de O Livro dos Espíritos. Hoje com a presença de Alessandra. Olá, paz e bem a todos nós. E Guilhermina. É bom estar de novo juntos. O trio feminino, a força da mulher aqui presente. Uhul. Para dar início aos comentários de Kardec com relação à questão 148 que iniciamos na semana passada. Vou relembrar a questão e a gente inicia o nosso estudo com o primeiro parágrafo da sua comunicação. Nós resolvemos parti-los, seccioná-lo, né, para melhor entendimento e acompanhamento de todos os ouvintes. A questão foi: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Ou seja, a questão é: os estudos deveriam mostrar para o homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. E não foi isso que aconteceu quando a gente chega num estudo do materialismo. O estudo levou ao materialismo, que foi praticamente a negação dessa inteligência superior. E Kardec questiona isso. Será que isso não contribuiu para essa negligência toda? Será que isso não foi a coisa ruim? E os espíritos colocaram: não, na verdade o materialismo não é uma consequência desses estudos. É consequência do homem, né? Que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo as melhores coisas. Ou seja, é do orgulho do homem que fez com que o materialismo tomasse outro rumo. E Kardec vai justamente abordar, né, o estudo, essa questão, né, de uma forma um pouco mais racional, mais consciente, mais inquisitora, né, vamos dizer assim. E para dar início à leitura e à abertura vamos falar com a Alessandra. Vamos começar com a Alessandra. Então vamos fazer a leitura do texto de Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribui todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa e como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fosse, porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, construindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instruíram doutrina.
uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germen de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então, essa é uma parte do comentário de Kardec, né? E ele já está comentando aqui uma das leis que são explicadas, uma delas, né, no Livro dos Espíritos, as leis morais, que é a lei de adoração. Então, nós já nascemos, né, em sociedades que têm como princípio essa visão divina, seja da forma como for, seja da expressão como for. Há várias formas de expressão, né, nessa forma de enxergar que há algo além. Então, Kardec fala aqui, né, em parte alguma, instituíram uma doutrina que fosse assim de toda uma sociedade, de todo um país, né? Então sempre há uma crença, né, em todas as sociedades de que há algo além. Por mais simples ou mais complexa que seja essa visão, como eu falei, das variantes, né, maneiras que se apresentam, mas sempre uma visão de que há algo além. Algo divino, né? Algo que escapa à nossa explicação, porque, como nós falávamos aqui em outros programas, nós não conseguimos explicar tudo, entender tudo com os nossos sentidos. Nossos sentidos, eles são falíveis. E não é à toa que Jesus reforçava, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Precisamos aproveitar melhor esses sentidos. Então, é uma questão que eu acho importante aqui. Vou passar a palavra para a Guilhermina. Analisando e dando sequência, né? É aquela coisa meio óbvia. Jesus veio nos trazer de maneira direta, clara, objetiva e para todas as épocas, porque foi bastante entendido na época e depois, em consequência, na subsequência dos anos, dos séculos, continua sendo atual cada vez mais, se você parar para pensar. E exatamente foi para isso mesmo, para mostrar o caminho, que não é o desespero, que não morreu, acabou. Tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo. E o objetivo maior é nós nos entendermos, nos aprofundarmos no estudo de nós próprios, nos objetivos pelos quais nós estamos aqui. E aí a gente analisa exatamente isso. E diz aqui, tem uma frase desse pedaço, que por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria. Gente, se você só parar para ver na matéria e na consequência da matéria, e matérias, você tem pessoas que, em termos de organização física, que são, digamos assim, uma surpresa. Como é que essas pessoas continuam vivas, andando, produzindo, fazendo coisas, com doenças graves, com patologias que a medicina não consegue resolver, não consegue curar, mas essas pessoas continuam deixando para a história a marca da sua presença, porque é importante que isso aconteça. É importante que essa pessoa venha assim, com essa dificuldade, para dar o exemplo para a humanidade. Porque nós somos mais que esse corpo, né? Exato. Esse corpo defeituoso é uma mínima parte desse ser grandioso que está por aí. O corpo é a ferramenta. Isso aí. O corpo é a ferramenta. E aí eu acrescento nessa frase, né, uma coisa muito importante. Se estuda a organização da matéria, como ela funciona. Então, se tem uma lei única de funcionamento para tudo. Como explicar reações, certo? Num processo de recuperação, por exemplo, de uma patologia, digamos que a gente está com o coração tem que funcionar de determinada forma. Eu não vou mudar o meu exemplo, porque de coração eu não entendo, não. Eu entendo de cérebro, né? A minha pegada é o cérebro. Então, o cérebro, ele funciona de determinada maneira. A neurologia explica o funcionamento dos músculos, dos órgãos, não sei o que. Tá. Aí teve uma lesão cerebral. E isso, obviamente, teria que destruir certas funções pelas quais aquela área cerebral estaria responsável. Exato. Porque em determinadas pessoas
segundo o estado dela, de humor, de acreditação, de fé, de confiança, né, de prece, tem uma recuperação significativa, e a outra, talvez com uma lesão até menor, venha a sucumbir. Então existe sim alguma coisa além, sim, e um propósito, como disse bem a Guilhermina, nas questões que estão sendo levantadas. E uma outra coisa importante, só para pegar a tua deixa, lembrando, o corpo é a nossa ferramenta. Sim. E através dos anos, ele vem sendo estudado sempre. E a ciência tem avançado significativamente desde então, mostrando e trazendo realidades sobre essa ferramenta que a gente tem, que naquela época não se sabia. Agora se sabe. O pensamento, o raciocínio, o cérebro, o funcionamento do cérebro, tudo aquilo que é nossa ferramenta vem sendo estudado e vem sendo oferecido para nós, para que nós, a cada vez mais, com o conhecimento da ciência em paralelo, façamos o nosso melhor em função do próximo. Bom, vamos seguir com a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Isso é muito importante mesmo, que vamos dar continuidade na questão da recuperação e dessa questão da ciência. Você vê que estudar a matéria orgânica, ela é importante. Claro. Mas entender como exclusividade, não. Isso daí já entra no nosso erro. Exato. E ter em mente que existe algo além, e isso a gente pode, já tem trabalhos científicos comprovando isso, em que grupos de doentes com a mesma patologia se submeteram a ação da prece, um grupo de pessoas oravam por eles e o outro não. O que tinha a ação da prece se recuperaram com muito mais facilidade e rapidez do que o outro, sendo que no outro grupo às vezes até sucumbiram com a morte. Entende? Então, essa ação além da matéria é uma coisa para a gente despertar. Por isso que ele coloca logo no início a aberração da inteligência. Ou seja, vai acreditar que não existe? Como não, se isso está inscrito na nossa consciência? É verdade. Cada vez mais a ciência vem avançando nesse sentido, né? Há vários estudos comprovando a eficácia de pessoas que fazem prece, de pessoas que fazem meditação, pessoas que são submetidas a máquinas extremamente avançadas, né, de ressonância, que conseguem comprovar efeitos diversos naquele cérebro. Né? Bem diferente de pessoas que não praticam. E isso talvez seja justificativa, né? Para a gente entender por que algumas pessoas conseguem, né, uma recuperação. E esse vir para dentro. O que é a prece? O que é a meditação? Se não vir para dentro, olhar para dentro de si, que é o convite do Mestre Jesus, né? Exatamente. Que é o reino de Deus que está dentro, não está na periferia. Quanto mais a gente se apega a corpo, a questões exteriores, até outras pessoas, né? Nós estamos fugindo do convite do Mestre, que é olhar para dentro, certo? E assim, muitos estudos vêm colaborando com essa visão que vocês estão trazendo aí. Existe um estudo de uma psiquiatra, se eu não me engano, chamado Dana Zahar, que fala da inteligência espiritual. Só a racionalidade não dá conta, então nós precisamos de algo além. Precisamos de uma inteligência que seja perceber esse grande propósito da vida. Algo que está por trás de tudo, que só a matéria não explica, né? Só a racionalidade pura, materialista, já tá não explica. Isso. Exatamente. E a Dana Zahar escreveu esse livro, Inteligência Espiritual. Muito interessante, eu recomendo, QS, né? Que é o termo em inglês, que vai além da inteligência emocional, né? Que é essa questão do propósito, de se sentir parte de um todo, né? De um grande espetáculo divino, né? Que é esse cosmos. E se a gente parar para pensar que a ferramenta
do espírito ao corpo, e essa ferramenta nos é dada exatamente para isso, para que seja a ferramenta, aí a gente pensa exatamente isso. Está aqui colocando no finalzinho do texto, que o homem teria razão para só pensar em si, para colocar acima de toda a satisfação do mundo, os laços sociais estariam desfeitos. Se a gente pensasse somos só nós, a ferramenta, aí não tem como a gente manter isso, porque é minimamente absurdo quando você coloca aqui como é que tá? Os laços sociais estariam desfeitos, porque se eu só penso no meu corpo, em mim e no meu potencial, a quem eu amo, a quem me ama, com os laços afetivos. E aí a reencarnação é fantástica, pra gente entender essa família universal. Exatamente. Eu não posso só me preocupar com a minha família, né? Eu tenho que me preocupar com todo. Exatamente. Nesse sentido que eu acho que Kardec fala da questão dos laços todo mundo se desfazerem. Quando eu me preocupo só com o meu umbigo, só com o meu corpo, só com, entre aspas, meus amores, né? Porque a família universal é muito maior. Uhum. Aí a gente fica pensando que tudo isso tem um sentido muito maior do que aquilo que a gente imagina. Eu vejo também uma coisa interessante aqui, que ele fala, na visão materialista, você tudo tem que se certificar, comprovar, né, através dos sentidos, como já foi colocado aqui, né, como base. Então, se ele não vê a alma saindo do corpo, então morreu, está aqui no parágrafo. Ele coloca assim, que procuram saber se restava alguma coisa, né? Sim. Não tinha, senão vida, extinguia ali. Sim. Aí eles não sabiam ver, né? O homem teria razão só para pensar em si e colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres sociais, já que os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas afeições romperiam para sempre. Por quê? Porque eles não veem, né, a morte como aniquilamento do corpo físico, mas que existe uma continuidade. E isso está ligado ao vazio que muitas pessoas sentem, né? O tal vazio existencial, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho uma significação, eu não tenho um propósito. Eu acordo todos os dias, vou trabalhar para me sustentar, para sustentar minha família e tal, mas e daí? E o que isso, aonde isso está me levando? Falta um pertencimento, né? Exato, a algo maior. Exato. Como se fosse uma peça deslocada. Exatamente. Então, quando a pessoa não tem esse despertar, o que acontece? O sofrimento. E aí, para não sofrer, se apega o quê? As âncoras que a gente falou no outro programa. Isso, você vai se apegar, não existe mais nada a não ser isso aqui, então eu vou curtir isso aqui de forma irresponsável, de forma inconsequente, porque vai morrer e vai acabar. Quando na verdade o Espiritismo vem justamente para mostrar que há um propósito e que essa matéria é importante para a realização desse propósito. E que você tem que pensar além da caixinha. Entende? A sua mente é expansiva. Eu queria dar uma finalizada aqui no meu raciocínio, que é exatamente o seguinte: o benefício da prece. Todo mundo faz a prece. Na hora do sufoco, a gente lembra de fazer a prece, a oração. Pode ser, não tem tempo, não acredito, parará, mas na hora do aperto mesmo, todos entram em oração. Então, e aí tem um trabalho no Jornal de Medicina, acho que de 2001, se não me engano, que é o trabalho do benefício da prece. Eles fizeram um estudo, você chegou a comentar, e isso é verdade. Então, foi vários trabalhos nesse sentido. São 3 trabalhos. O benefício da prece. Estudaram cientificamente, analisaram aquele paciente que, claro, com tratamento não, mas também teve o acréscimo da prece para sua melhora, paralelo ao que não tiveram o benefício da prece. E ficou mais do que provado cientificamente
o benefício da prece. Inclusive já tem uma representação cerebral Sim. da área que é ativada com o uso da prece através de ressonância. Exatamente. A ressonância veio trazer essa ferramenta mostrando que quando você está em prece, o teu cérebro reage de uma maneira X diferente do quando você não está em prece. E aí a gente tem que aproveitar isso e acrescentar e crescer, né? Independentemente de qualquer coisa. Sim, se pararmos para pensar, o que é a prece se não se conectar, né? Sim. Se não preencher esse vazio, se sentir parte de algo maior, de uma história maior, de um trabalho maior, que é tudo que Deus criou, né? Então nós somos instrumentos, nós somos parte dessa criação e precisamos tomar posse disso. Exatamente. É como se fosse sair do banco do carona e vir para o banco do motorista, né? Ou seja, como Jesus fala, né, do reino de Deus está dentro de nós, não é de forma egoísta você ficar pensando só em si, não é isso. Não, é você olhar para dentro de si como criatura divina e ir para o universo. Exatamente. E ajudar o coletivo, né? Crescer. Uma definição que a Clotilde, lá do GEAF, dá muito sobre caridade, ela fala, é o amor em ação. Sim. Ela usa, né, muito essa definição. Eu sou apaixonada por essa definição, que a caridade não é simplesmente você ir trabalhar com o coração vazio, não. É transbordamento. Mas se você não olhar para dentro, se não fizer esse trabalho que a Guilhermina falou de prece, que é introspecção. Exato, introspecção. Prece é introspecção, é reino de Deus em nós. Você não consegue transbordar da melhor forma possível para o outro. Exato. E ele coloca aqui no finalzinho, né? Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Ou seja, a ideia da existência só da matéria, né, do materialismo, está longe de ser generalizada. Ou seja, não são todos que atribuem né, isso como uma verdade absoluta. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina, ou seja, não existe uma doutrina um coletivo que tenha a questão do materialismo como uma coisa tem pessoas sólida. Que pensam e que falam a respeito das suas próprias crenças. Agora, fazer isso como um coletivo, tecnicamente organizado, não. Não, foi até por conta do que a gente falou da lei da adoração, né? E assim, é uma âncora. Isso foi falado na resposta dos espíritos. Eles definiram como uma âncora. O materialismo, assim como nós temos também várias âncoras, né? E se parar para pensar na humanidade como um todo, você tem várias crenças respeitáveis que pensam e oram juntos em prol da humanidade. Exatamente. Não tem? E Kardec concluiu o primeiro parágrafo como: uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da sua dissolução. Sim. E seus membros se devorariam como animais ferozes, ou seja, sem uma linha de raciocínio, sem uma interação, sem uma doação. Para que eu vou fazer se não vai adiantar nada para todo mundo? Eu vou fazer só para mim, ponto. Exatamente. O que eu vou fazer? Tem referência de um livro, Tal da Física, do Deepak Chopra. Eu não sei se é assim a pronúncia, né? Do nome dele, mas aí fica uma referência para vocês pesquisarem, né? Estudarem sobre tudo isso que a gente está falando, né? O que vem além, o que vai além dessa questão material. Exatamente. Bom, eu agradeço muito essa participação de todos aqui e espero que nossos ouvintes consigam refletir a partir de agora, né, e ter uma nova visão sobre o porquê que aconteceu o materialismo e a importância da introdução do estudo da nossa razão espiritual, né, da nossa ciência espírita, está tão presente na nossa vida. Então, que Jesus nos abençoe os nossos propósitos e que permita que possamos estar sempre prontos para o trabalho, para o estudo e para o nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui outra vez para darmos continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje nós vamos entrar na parte terceira, Preces pelos Outros. Já tratamos das preces gerais, da prece para si mesmo e da prece agora para os outros. E a primeira prece recomendada aqui por Allan Kardec, o item 42, é por alguém que esteja em aflição. Então nós vamos pedir por alguém que esteja aflito, esteja com dificuldade, esteja passando por algum problema complicado. Não mais por nós que vamos pedir por outra pessoa. Então no prefácio, Kardec nos ilustra bem o cenário do que ocorre. Diz ele assim: se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido, mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que suavize o amargor. O que de mais precisa aquele que se acha aflito é a resignação, a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. É, pois, sobretudo, para esse objetivo que se devem dirigir os esforços, quer pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com vistas a fortalecer o moral. Kardec nos remete aqui ao capítulo 5, itens 5 e 27, e ao capítulo 27, itens 6 e 10. O que ele está nos ilustrando aqui, isso tanto vale para a prece que estamos fazendo pela aflição que outra pessoa está passando, como eventualmente também atenderia caso fôssemos nós que estivéssemos em aflição e nós estivéssemos orando por nós mesmos, né? É o que ele disse. É do próprio interesse da pessoa seguir a sua prova, ela não vai ser abreviada por nossa intercessão direta. Não cabe a nós decidir o que a pessoa pode ou não pode passar, o que ela deve ou não deve passar. Agora, cabe a nós sim pedir aos bons espíritos que intercedam em favor de dar-lhe forças, dar-lhe coragem, dar-lhe resignação para enfrentar as tais provas, para passar por esses momentos difíceis. Porque tornar-se-ia muito mais difícil ele passar por esses tormentos, por essas dificuldades, sem força, sem coragem, sem resignação. A coisa fica muito mais complicada. Então a maneira de diminuir a aflição é os espíritos bons proporcionar a ele coragem para enfrentar, resignação para aceitar o que está passando, não é? Então isso é importante tanto para o terceiro, para quem nós estamos orando, quanto se fosse para nós mesmos. Porque, como ele diz aqui, a prece, neste caso, pode ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com vista a lhe fortalecer o moral. Então, sempre essa prece por terceiros visa fortalecer a sua resistência
seja moral, seja o que for, para enfrentar dificuldades, seja até uma dificuldade material. E tem que ter, talvez, cabeça fria para encontrar solução se for um problema material. Então, esse é o objetivo. A prece não se perde. E a pessoa para quem nós estamos pedindo, ela pode até, de repente, não perceber a diferença, mas com certeza há diferença. Ela vai realmente enfrentar melhor, como minha mãe costuma dizer, com mais galhardia, esses momentos de dificuldade. Então, na prece, Kardec diz o seguinte: Deus de infinita bondade, digna-te suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano, se assim for de tua vontade. Espíritos bons, em nome do Deus onipotente, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas não puderem ser poupadas, fazerem compreender que são necessárias ao seu progresso. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro, a fim de torná-las menos amargas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e ainda tornaria mais penosa a sua situação futura. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de ajudá-lo a manter-se corajoso. Exatamente o que pede a prece que nós faríamos para uma pessoa que esteja nas dificuldades aflitivas. Agora, Kardec propõe uma prece aqui de ação de graças por um benefício concedido a outrem. Então, nós vamos fazer uma prece de ação de graças por uma pessoa que recebeu o benefício. Aí ela foi concedida. De repente, a prece que foi feita por nós e por outras pessoas tiveram um efeito mais direto, mais imediato, e o sofrimento pelo qual ela estava passando se extinguiu, ou simplesmente ela estava numa vida normal e recebeu um benefício, né? Então, vamos fazer uma prece de ação de graças em homenagem a esse benefício recebido por essa outra pessoa. Aquele que não é dominado pelo egoísmo alegra-se com o bem que acontece ao seu próximo, mesmo quando não tiver solicitado pela prece. Então, mesmo que a gente não tenha pedido na prece para que ele recebesse qualquer benefício, se ele receber um benefício, vamos agradecer por ele também. Porque é como se nós estivéssemos participando daquele momento de alegria de ter recebido o benefício. A prece diz o seguinte: meu Deus, sê bendito pela felicidade concedida a fulano. Espíritos bons, fazei que ele veja nisso um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer o bom uso dele e de não se envaidecer, a fim de que esse bem não se converta em prejuízo futuro. A ti, bom gênio, que me proteges e desejas a minha felicidade, afasta do meu coração todo sentimento de inveja ou de ciúme. É bom pedir isso também na prece, porque por mais que racionalmente nós saibamos que é importante ficarmos felizes pelo sucesso de outra pessoa, muitas vezes lá o nosso íntimo, o nosso sentimento, o nosso coração, a coisa está um pouco mais complicada. Estamos naquele processo de o nosso pensamento, o nosso raciocínio, tentar domar aquilo que nós sentimos lá no fundinho. Então, pedimos ajuda para esse momento, já que, pelas palavras, pelo pensamento, nós já estamos expressando esse contentamento pelo sucesso de outra pessoa. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos ajudem a sentir a mesma coisa lá no nosso ímã, lá dentro de nós, porque aí sim a vitória terá sido completa. A outra prece também para terceiros é prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal, seguindo aquele conselho de Jesus, né? Que nós
orasse por aqueles que nos fazem mal, nos desejam mal, que nos perseguem, nos ofendem, etc. Porque orar só por aqueles que nos amam, não estamos fazendo nada de diferente, nada de novo. Até vamos dizer, os iníquos fazem isso. Então, não estamos sendo diferentes. Então, diz assim o prefácio: disse Jesus, amai até mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, ao proferi-la, Jesus não pretendeu que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que esqueçamos suas ofensas, que lhe perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos o mal com o bem, além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder. Ele mostra aos homens a verdadeira superioridade. Capítulos 12, itens 3 e 4. Então, Kardec está lembrando aqui o que Jesus nos pediu. Tem um capítulo aqui que trata deste assunto, amar os inimigos, o capítulo 12, que ele refere-se aqui. Porque, como disse Jesus, amar quem nos ama, não estamos fazendo nada de diferente, né? Então, se nós quisermos sair da mesmice, sair desse patamar lá embaixo onde nós estamos, nós temos que fazer diferente, fazer algo realmente importante. Algo que exija de nós um esforço, ou seja, aquele esforço de combater dentro de nós qualquer ressentimento, qualquer resquício de vaidade, de orgulho, de vingança, de intolerância. Nós temos que arrancar isso de nós. E o momento em que nós perdoamos e ainda por cima oramos por aqueles que nos fizeram mal, nós estamos num esforço realmente muito grande de purificar realmente a nossa alma, purificar o nosso coração. Então é importante isso. Eu sei que é muito difícil, aliás, todos nós sabemos que é muito difícil, mas é o caminho que tem que ser tomado, é o caminho da perfeição. Nós não podemos ficar nessa mesmice que estamos aqui, sei lá quantos milênios. Nós temos que avançar. E agora temos um embasamento teórico trazido por Jesus e explicitado pela doutrina dos Espíritos para nos facilitar pelo menos o entendimento da situação. À medida que nós entendemos a situação e como resolvê-la, torna-se mais fácil para nós pôr em prática o que é necessário. Porque a gente pode simplesmente não atender esse pedido do Cristo. Não, eu vou continuar revidando a quem me fez mal. Mas então vamos continuar na mesmice. Não vamos sair desse patamar. Eu sei que é muito complicado, gente, mas a glória só vem após um sacrifício, após muita luta. A glória não vem por acaso. A glória vem com sacrifício, com luta, com esforço, abnegação. Então, a prece diz o seguinte: meu Deus, perdoa a fulano o mal que me fez e o que me quis fazer, como desejo que me perdoeis e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocastes no meu caminho como prova para mim, faça-se a vossa vontade. Desvai de mim, ó meu Deus, a ideia de o maldizer e de todo o desejo malévolo contra ele. Fazei que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Senhor, que a vossa bondade possa estender-se sobre ele, levando-o a melhores sentimentos para comigo. Espíritos bons, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal entre no meu coração, porque o ódio e a vingança só são peculiares aos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Que, ao contrário, eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna, a lhe pagar o mal com o bem, auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo provar a sinceridade das minhas palavras, que me seja dada ocasião para lhe ser útil, mas, sobretudo, meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, oprimindo-o com a generosidade humilhante.
o que me acarreteria a perda do fruto da minha ação, pois nesse caso eu mereceria que me fossem aplicadas essas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Capítulo 13, itens 1 e seguinte. É uma equação perfeita esta, muito complicada de nós pormos em prática, mas temos que começar um dia, gente. Não podemos permanecer nesse estágio em que estamos. E a alavanca para sair desse lugar foi passada por Jesus e aqui reprisada por Allan Kardec. Agora vem o ponto mais difícil ainda, nessa trajetória de buscarmos a pureza do coração. Prece de ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Já na prece anterior, nós já pedimos aos Espíritos bons que tirassem de mim qualquer desejo mal quando essa pessoa que nos fez mal recebeu algum benefício. Agora nós vamos dar ação de graça se realmente essa pessoa que supostamente é nosso inimigo recebeu algum benefício. Não desejar o mal aos inimigos é ser apenas caridoso pela metade. Olha só, gente. Não desejo mal para fulano, é só metade do processo. A verdadeira caridade quer que lhe desejemos o bem e que nos sintamos felizes pelo bem que lhe sobrevenha. Então, olha só. A gente já vai ter muita dificuldade de não desejar o mal a quem nos fez mal. Não, me fez mal, eu esqueci, não vou fazer mal nenhum. Tudo bem, mas é só a metade. A outra metade, tão importante quanto, é nós desejarmos o bem a ele. Ou seja, se soubermos que ele foi agraciado com alguma coisa, fazemos uma prece de ação de graças. Ficamos felizes por ele ter sido recompensado de alguma forma. Aí sim nós provamos que não temos mais nenhum ódio, nenhum rancor, nada disso em nosso coração. É um trabalho longo, amigos, muito longo. Nós com certeza não vamos dar conta disso em uma só encarnação. Mas temos que começar em alguma delas, né? E sob a providência divina, nos encaminhar nesta encarnação para estudar a doutrina dos Espíritos, que está nos esclarecendo a respeito disso. Nós estamos aqui não sei quantos séculos pisando na mesma coisa. Fez o mal, a gente revida. Fez o mal, a gente roga a praga, a gente odeia. E não funcionou, estamos aqui sofrendo também. Então, está dizendo, olha, perdoe, não revide o mal, olhe pela pessoa que lhe fez mal, agora olhe em ação de graça pelo bem que ela recebeu de uma forma qualquer. Como eu disse, não vamos conseguir isso de uma simples encarnação. Vai despender muitas, mas temos que começar em alguma. Que se for esta, tudo bem, vamos começar. A prece diz assim: meu Deus, que a tua justiça entendeste encher de júbilo o coração de fulano. Agradeço-te por ele, apesar do mal que me fez, o que tem procurado fazer-me. Se ele se aproveitasse desse bem para me humilhar, eu receberia isso como a prova para a minha caridade. Espíritos bons que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Afastai de mim a inveja e o ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que, cedo ou tarde, a justiça será feita a cada um segundo as suas obras. É uma tranquilidade maravilhosa, mas nós vamos chegar lá. Nós estamos só no começo, não vamos desistir agora. Vamos em frente, porque este é o caminho. Agora tem a prece, Kardec propõe, pelos inimigos do Espiritismo. E realmente, na época de Allan Kardec, isso era muito, assim, forte, né? Que o Espiritismo estava começando, e isso mexia com as religiões estabelecidas, com os critérios deles, com as benesses, com tudo aquilo que estava estruturado, sei lá há quanto tempo. Então, quando você mexe com essas coisas estruturadas,
mesmo que elas sejam erradas, elas vão reagir, não vão ficar quietas, vendo que está prestes a se destruir seu castelinho de cartas, né? Isso acontece até hoje em dia, quando aparece alguém que começa a mexer com as estruturas corrompidas, essas estruturas reagem, às vezes reagem violentamente. O Espiritismo passou por isso no século XIX, mas eu fico feliz que hoje em dia já não é assim. Há pessoas que, por não entender o que é o Espiritismo, falam um monte de bobagem a respeito, né? Mas não é a maioria. A maioria pode até não concordar com o Espiritismo, é um direito de cada um aceitar o que achar que deve aceitar, mas não fica assim, inventando moda, ofendendo, rogando praga, como se diz aí na gíria, falando mal, dizendo que nada disso. A pessoa não aceita, não concorda, o direito dela. Da mesma maneira que nós temos que agir com relação às outras religiões. Podemos não concordar, mas nem por isso vamos criar qualquer problema, vamos ser inimigo daquela religião. Assim, eu não vejo hoje um número muito grande de pessoas que se dizem ou se propõem ser inimigos do Espiritismo. Mas esse tema aqui é um pouco longo, então nós vamos deixar para estudá-lo no próximo programa, já que perderíamos o raciocínio se o interrompêssemos no meio para dar prosseguimento depois. Então vamos deixar para começar no próximo programa. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.